portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, amigos telespectadores da TV Mundo Maior, mais um programa novamente, numa sexta-feira, às 16 horas, aqui de Guarulhos para o mundo, né? Que parece um exagero falar isso, mas hoje com a internet a gente sabe que tem pessoas nos assistindo em qualquer lugar, é possível nos assistir em qualquer lugar do mundo. E hoje nós vamos falar sobre um conceito muito interessante, que em seguida nós vamos ter outros programas em que eu vou me aprofundar nisso. E esse conceito que eu vou falar aqui foi daquele livro do Divaldo, né, chamado O Homem Integral, nossa, esqueci o nome do espírito lá, da Joana de Ângeles, tá? Exatamente, que ela psicografou através dele esse livro chamado O Homem Integral. É deste pressuposto que eu vou me aprofundar em algumas coisas mais ligadas à própria psiquiatria, à própria psicologia, à própria sociologia, que é a maneira como as pessoas vivem entre si, e também da espiritualidade transformando, né, tudo isso, né? E aí nós vamos ver, como eu estou fazendo alguns diapositivos, né, o conceito de homem integral. Primeira coisa nós vamos ver que não existe um conceito que defina, né, vamos dizer assim, linearmente o homem integral. Homem integral é um processo, né? Não é uma substância que você pega pronta e acabada, certo? É um processo contínuo e permanente de aperfeiçoamento espiritual, ok? É uma marcha processual evolutiva, uma dinâmica, né? Não é uma estática, né? É uma dinâmica do vir a ser, cada vez mais aperfeiçoado do que se está no momento presente. Esse é um conceito que você resume o livro nesse conceito. Você vai estar sempre crescendo e evoluindo, ok? E aí, umas coisas que às vezes as pessoas podem confundir, que homem integral é igual a homem perfeito? Não. Pelo conceito de homem integral, que é dinâmico, você está sempre em desenvolvimento, né? Dinâmico de todas as suas faculdades, principalmente as faculdades essenciais. Quais são? Da essência da criação divina, né? Que é sentir, pensar e agir. É dinâmico. O homem perfeito não. Ele é um conceito estático delimitado, é uma ilusão estática da possibilidade de estarmos absolutamente prontos e acabados hoje, agora. Então isso não existe. Então, para falar do homem integral é sempre lembrar, isso é um processo. Está acontecendo quando? Agora. Com quem? Comigo. E com todos vocês, em qualquer câmera que eu esteja falando, vai estar acontecendo com você agora. Para poder ser um homem integral, não basta ter consciência deste conceito. É o que nós vamos começar a perceber. Porque a conscientização é uma das partes importantes para que nós possamos, em seguida, fortalecer a nossa vontade e aí propor mudanças na nossa realidade, que inclui a aceitação do nosso real tamanho. Neste momento, o meu processo contínuo e permanente de aperfeiçoamento espiritual é este, né? E estou caminhando, tenho uma meta de aumentar essa minha consciência com o passar do tempo. Aí, se nós vamos ver no nosso próximo slide, fica então a ideia do que nós estamos falando, o processo da evolução. Tem uma figura aí muito interessante que vai desde nascimento até uma coisa meio cadavérica, ali, meio uma caveira, que passa por todo um processo evolutivo. Porém, deste processo evolutivo meramente material, nasce a evolução espiritual. Ou seja, das experiências vividas na carne, acrescenta-se conhecimentos, sentimentos, conhecimentos e vontades no espírito. Então, o processo da evolução, e acho que parece sumir uma palavra aí, sentimento, pensamento, ação leva ao uso consciente da vontade. A vontade sumiu,
embaixo do uso da consciência, da vontade. Por quê? Porque vontade animal também tem, né? Até planta tem vontade, né? Então, o uso consciente da vontade é que vai fazer com que esse processo ativo, contínuo e permanente do aperfeiçoamento espiritual se faça com que você se torne o que nós chamamos de homem integral. Aí, a vontade vai levar à ação, né? Então, esse processo mental nosso de sentimento, pensamento e ação sempre ocorre. Porém, isso direciona a nossa vontade. E o uso consciente dela é através da manifestação ativa no meio em que você vive ou convive. São as ações, certo? Que pode ser feito por meio de palavras ou atos. E aí eu lembro, como eu já falei em outros programas, que as nossas palavras, os nossos atos são sempre recheados de sentimentos e revestidos de uma ideia. Ou seja, tudo nasce do nosso sentimento, que se expressa por um pensamento e em seguida se materializa, ou através da palavra, ou através de um objeto ou de uma ação que representa a nossa vontade. Ter consciência desse processo é que torna você o chamado homem integral. Poder participar de maneira ativa desse processo e não de uma maneira reativa é que faz você estar integrado, né, ao processo do todo, né? É como se eu pegasse, eu gosto de fazer essa analogia, o parafuso do paralama do seu carro, né, e ele tomasse de repente uma consciência, falando, olha, eu estou aqui no paralama, estou segurando essa peça do carro, mas na realidade eu sou um carro, né? No momento eu tomei a consciência de que faço parte de um carro. Sei que a simplicidade de um parafuso, né, é a minha essência, porém, no conjunto eu sou um carro. Isso é estar integrado, né? Saber o seu real tamanho e a sua real importância, aonde você está e no momento em que você se encontra. Isso é um processo de integração. Então, só repetir para a gente poder lembrar. O homem integral não é um objeto, não é uma substância que você descreve com coordenadas precisas. Não. O homem integral é um processo contínuo e permanente de aperfeiçoamento espiritual. Ele é dinâmico, em que nós estamos desenvolvendo dinamicamente todas as nossas faculdades, principalmente as nossas faculdades essenciais de sentir, pensar e agir. O que é diferente do homem perfeito. Isso é meio comum acontecer no meio religioso, as pessoas confundirem o homem integral, o íntegro, né? O homem íntegro com o homem perfeito. Não. Integridade são obrigações civis, que da qual você não obedecer, você vai preso. O homem integral não. Além de íntegro, ele tem a honestidade, mente aberta e boa vontade de se inventariar e perceber aquilo que ele pode estar melhorando. O homem perfeito, ele é um homem parado no tempo, estático. Ele tem uma ilusão parada, estática, que o paralisa, da possibilidade, ele acha que tem uma possibilidade de já estar absolutamente pronto e acabado aqui e agora, como se não houvesse amanhã e como se não houvessem coisas ainda a ser aprendida e entendida. Então, para o nosso começo de conversa do que é o homem integral, é importante esse conceito, tá? Conceito da dinâmica de um processo contínuo, permanente e insensível e incessante, né? O que significa isso? Você pode, em alguns momentos, não perceber que é um insensível, mas não vai estar parado nessa evolução, por isso que é incessante. Você pode até remar contra a maré e você não vai conseguir deixar de evoluir, principalmente depois que você adquiriu essa consciência desse processo de evolução, ok? Nós vamos depois, em outros programas, nos aprofundarmos no funcionamento do nosso aparelho psíquico dentro dessa visão do homem integral. Não vamos ficar lá só do cérebro e não vamos falar só do psiquismo, Freud, Jung, Maslow. Não vamos falar só da observação das relações humanas, que é o que eu chamaria de sociologia. E também não vamos falar só
da espiritualidade como uma doutrina e muito menos só de uma doutrina que é o Espiritismo. É o conjunto disso tudo que é separado em pedaços apenas para fins psicopedagógicos, para fins didáticos. Porém, é a integração disso tudo é que permite a vivência do homem integral. Ou seja, bio, psico, social, espiritual e, para quem permite conhecer a fenomenologia espírita, também faz parte desse contexto. E aí, vamos pensando, porque daqui a pouco nós vamos para o nosso primeiro intervalo, aquilo que nós podemos ter dentro de nós que possa ser melhorado. Lembrando que nós não estamos buscando a perfeição. Tá? Normalmente a perfeição ela é representada pelo número 3, que nas igrejas mais ligadas ao catolicismo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é perfeito. Não tem erro nem pecado aqui. Por quê? Porque o número 4, que é o número da completude, e este é o homem integral, é diferente do número 3, que não é um homem integral. Por quê? Porque o que ele não sabe fazer é o demônio que faz, né? No princípio do número 4 é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o demônio, que é apenas a simples representação daquilo que eu não sei fazer ainda e por isso sai errado, mas não é pecado de natureza. Então, entre ser perfeito e ser completo, a gente prefere a completude, ou seja, porque eu sempre vou estar pronto e disposto a perceber alguma coisa que me falta e nunca vou esconder isso de mim, só para me poder me sentir perfeito. Então, a nossa proposta é, no nosso intervalo, fazer esse pequeno inventáriozinho. O que será que eu ainda não sei de mim? Né? O que será que eu acho que eu sou lindo e maravilhoso, mas eu não sou? Será aquelas coisas que eu digo assim, acho que eu estou abafando espiritualmente, mas eu não estou? Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já para comentar mais sobre o conceito do homem integral. Até já.